Libera-me, libera-me, Domine de morte eterna. Libera-me, Domine de morte eterna. Muito obrigado por ter vindo. É sempre bom ter alguma companhia. De vez em quando. Vai ouvir aquela que é talvez a mais bela história horrível de recusa de ser humano que alguma vez pensei vir a viver. Digo viver porque me foi dado o privilégio de sentir o estado em que somos soberanos de nós. Eu sou um punhal de ouro cuja lâmina se ensanguentou. A minha alma é firme. A minha vida não é minha, nem do meu tenho nada que me assegure o que fui. E, no entanto, sou eu mesmo quem habita a minha mente. Viver implica crer, mas só se pode crer o que se conhece. Todos me parecem mais belos com os olhos fora das órbitas, maxilares desalinhados, gengivas a escorrerem sangue. Melhor justiça lhes seria feita com o corpo gravado de lâminas e ganchos e correntes. Uma cabeça debaixo de um caminhão fica indiscutivelmente mais bela do que com o corte de cabelo mais elaborado. Pus veias de líquido verde que se misturam com o ténue amarelado da ferida em carne viva há muito perpetrada. São um quadro indiscutivelmente mais belo do que um grupo de seres humanos, sorridente e comentante. A vida não vivida é a pior morte. E como é que você fez isso? Como é que se transformou nessa barata gigante? Faz? Você fica horrível assim, voltou ao normal. Não. Eu não vou fazer o jogo do maluquinho. Eu não sou um caso de alucinações, por isso deixemos dessas influências kafkianas. Ficam-me mal. Mal, é isso. Essa é a minha definição. Só me é possível outra vida mais real que me torna mais privado e menos público. Está sozinha comigo. Atinge estados incríveis de adrenalina comigo que não tem de partilhar com mais ninguém. É só para si, de cada vez. Já imaginou? Um momento único. Só para si, com a certeza de que as atenções são só para si. Quando se fecha uma porta, pode-se ter em conta que ela pode ficar bem fechada. Devemos sair de casa com um propósito, mas deixar que a vida o altere se for mais agradável. E o facto de não ser mais agradável para si não invalida que seja para mim. E temos de ser uns para os outros, não acha? Tem uma pele linda, macia, branca. Há de ficar bem de vermelho. Eu era uma pessoa normal. Quer dizer, que partilhava das normas, mas não era uma condição confortável. A vida era vazia. A morte não me atraía, mas também não era muito agarrada à vida. Faltava intensidade. Quando eu não gostava de ser quem era 24 horas por dia, nem 365 dias por ano, decidi seguir a carreira.
Desse modo eu teria sempre momentos diferentes. Para mim, o ator nunca deixa de ser quem é. É ou é de modo diferente do habitual. Eu não queria ser outro nem outros, queria ser eu, em diferentes situações, estados, espaços e emoções. Mas passavam a vida a dar-me papéis de papelão, com personagens de papelão. Vidas de papelão. Não havia nada de intenso. Só havia fuga e mais fuga. Era apenas uma vida igual à que eu não queria, só que com um horário diferente. Os meus pensamentos não eram mórbidos. Eu só queria que a minha vida me desse sempre a sensação de estar a voar, como na morte e na dança. Lembro-me de pensar quando ouvi alguém dizer que tinha medo de morrer. Eu não tenho medo de morrer, só que eu não quero. Mas um dia tudo mudou. O sublime aconteceu. Chamaram-me para fazer uma peça. Era a história de um autor que criara uma personagem a qual se agarrava tanto que ficava subjugado. A ela não conseguia criar mais nada. Para se libertar, o autor tinha de se suicidar. E foi o que aconteceu. A personagem repetia esta frase sempre que terminava um relato. E foi o que aconteceu. Ele tivera uma mãe. Sim, eu sei, todos temos ou tivemos uma mãe, mas a dele não era especial, não era nada especial. Só falava muito, era muito religiosa. E tudo passava pelo que se deve ou não fazer. Não deves fazer isto, não deves fazer aquilo, é pecado, Deus não permite, Deus castiga. Deus! Um dia, ele deu-lhe um beijo na boca. E quando ela ia dizer que Deus não permitia isso, ele abriu-lhe a boca com as mãos e eu arranquei-lhe a língua com os dentes. Exato. Mas ela continuava a emitir uns sons agudos. Eu pensava que as pessoas sem língua ficavam mudas, totalmente, que ignorante que eu era, é claro que não. Peguei no alicate, afastei os maxilares, fui mais fundo e vazei um pequeno orifício que lá estava. Deixou logo de haver som, chamam-lhe cordas vocais. Relaxadas dão os sons graves e fortemente esticadas dão os sons agudos. Sem língua, a minha mãe não comia. Quando não se come, morre-se. E foi o que aconteceu. A partir daí fiquei com mais vontade de conhecer o corpo humano a fundo. Foi então que ele conheceu uma rapariga alegre, morena, sociável. Falou. Eu cheguei a ter medo que ela fosse religiosa, mas não. Era só sabichona. Eu nem ouvia, sentia-me bem acompanhado, era tudo. Começámos a ir aos cafés e aos cinemas e aos restaurantes e tudo corria lindamente. Até que um dia ela começou a dizer que eu e ela nos amávamos, que éramos um só, etc. E como eu não dizia nada, ela começou a achar que eu tinha outras. Aquilo começou a chatear-me primeiro. E a dar-me tédio depois. Eu sempre odeio tédio, não entusiasmo.
quando me lembrei de convidar para ir lá à casa jantar. Ela achou que aquilo tinha um cheiro estranho. Eu mostrei-lhe a minha mãe, ela desatou a berrar e a querer fugir. Peguei no cinzeiro de pedra que tinha a mão e dei-lhe com ele na cabeça. Desmaiou. Não me ocorreu arrancar-lhe também a língua. Não me ia pôr a fazer já repetições. Havia ainda tanto para experimentar. Era mesmo estúpida a cabra. Então, se eu e ela nos amávamos, se éramos um só, é claro que ela também estava a ir para a cama com outras se eu fosse. Mas ela não percebeu isso. Eu achei que lhe devia arrancar a fonte do amor. Toda a vida me tinham dito que se ama com o coração. Ia finalmente verificar o que ele tinha de tão romântico. Abri-lhe o peito com o cutelo e com a ajuda do alicate ele saltou cá para fora. Ainda mexia, era nojento. Como é que uma coisa daquelas podia ser o armazém do amor de quem quer que fosse? Deitava um líquido escuro quase preto que depois ia saber que era o sangue não filtrado. Tinha uns cabos que pareciam fios elétricos. Não gostei! O amor não pode sair de um saco de músculo do tamanho de um punho. Atirei-a para cima da minha mãe. A casa era pequena, eu precisava de poupar espaço. Comecei então a pensar na produção da vida, na vida confuso. Não. Se o corpo de um ser humano era assim, como seria o corpo de um ser humano que habita outro ser humano, pensava eu. E a curiosidade aumentava quanto mais me ocorria a ideia de as pessoas dizerem, quando veem uma grávida, estás tão bonita. Pensei então que se a mulher grávida ficava mais bonita é porque o feto devia ser uma coisa linda. Um corpo lindo que se misturava no da mulher. Tinha então uma vizinha que todos os dias passava à mesma hora à minha porta. Todos os dias, às 10 horas da manhã, lá passava ela. Um dia decidi-me pôr à porta de casa, cheio de sacos, e fingi um desmaio. Ela veio logo em meu socorro. E eu aí percebi que as mulheres grávidas ficam mais estúpidas. Ela perguntou-me se eu queria que ela me ajudasse a levar os sacos para dentro. Ao que eu anuí imediatamente. É como eu digo. As mulheres grávidas ficam mais estúpidas. Ela estava a fazer exatamente o que era necessário. Assim que ela me ensinou o cheiro putrefacto, como ela referiu, eu mostrei-lhe a minha mãe e a querida. Não foi preciso fazer mais nada, ela desmaiou por si só. Não me ocorreu arrancar-lhe também a língua. Não me ia pôr a repetir já coisas. Havia ainda tanto para experimentar. Abri-lhe a pança, como diria a minha mãe. E mais uma vez, que desilusão. Não haveria nada no ser humano que não me desse nojo. Nem sequer aquilo que dizem que o torna mais bonito. Estava para ali uma coisa que era uma mistura de morcego com um sapo a mexer-se de boca aberta, com um líquido escuro que não parava de arrojar. Eu não podia aguentar. Esburaquei-o com o cutelo até ele ficar sem se mexer, abriu e...
exatamente igual aos outros, só que mais pequeno. Não gostei. Atirei-o para cima dos outros corpos, estava desiludido. Foi quando me lembrei de lhes abrir os crânios para os comparar. Eu ia finalmente perceber de onde é que vem a sabedoria popular, como é. Nada. Nem sequer era um bocadinho cinzento. A sabedoria não poderia residir ali. Desiludi-me com o corpo humano, mas ganhei o prazer. O prazer de infligir dor. Os gritos, os esticões. Como diz Sade, o homem só existe realmente em função do prazer que de outro ofere. Mas só pode ter prazer arruinando o objeto que o causa. É claro que durante a minha experiência tive alguns acidentes. Alguns tinham armas e eu aumentava o meu prazer pela dor. Sobre o autor, como eu referi, ele não conseguia escrever mais nada. Estava subjugado àquela criação. Comia a pensar nela. Deitava-se a pensar nela. Acordava a pensar. Ela não a deixava pensar. Para se libertar, o autor tinha de se suicidar e foi o que aconteceu. A realidade e o sonho são incompatíveis. Por vezes anda-se em círculo à volta do sonho, está-se a vê-lo, está-se lá perto, mas a realidade não corresponde ao sonho. Tu não és mulher. Nem sequer dentro de mim evocas qualquer coisa que eu possa sentir feminina. Na tua vaga essência não és nada, não tens realidade, nem sequer uma realidade, só tu a reconheces. Pessoa. Ou Fernando. Tem cuidado com o tédio. Não é o tédio, a doença do aborrecimento de nada ter de fazer, mas a doença maior de saber que não vale a pena fazer nada, e sendo assim, quanto mais há que fazer, mais tédio há que sentir. Palavras do FP. Não foi um processo de identificação. Foi um processo de descoberta. Eu não queria ser o autor, aí já eu vivia. Eu queria ser a personagem. Você devia tê-la ouvido. Tudo era pulsão, tudo era orgânico e tudo era liberdade. Por transgredir a maior introdução de sempre. A te matar.
Mas o russo, como era designado na história, não matava por vingança nem por trauma, nem por nenhum desses motivos que a psicologia gosta de atribuir. Matava como forma de escapar ao tédio e ao mesmo tempo como método de conhecimento. Para conhecer a essência da voz, para encontrar a essência da beleza, para encontrar a essência do bom. A essência é uma pulsão, movimento, e começa no interior de si própria. Só assim se torna possível criar a complexidade que lhe dá visibilidade, dizia Georges Bataille. O nosso russo lutava para conhecer a vida, os vários fatores da vida, só que quando chegava ao ponto ínfimo, percebia que a essência do belo é horrível, a essência do bom é hedionda. Mas através do sangue que corria, percebeu que o mesmo pode dar a vida se estiver preso dentro e por baixo da pele, ou a morte se estiver solto, livre, a correr livremente. Concluiu então que a vida é prisão e a morte é liberdade. Libera-me. Libera-me, Domine de morte eterna.